Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. No dia de hoje estaremos comentando sobre um ex-padre chamado Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Escreveu aproximadamente 40 obras, dentre elas esta que eu tenho aqui, Cristo é assim, salva até padre. Esta obra, bem antiga, da década de 1970, nós temos aqui uma das obras escritas pelo senhor Dr. Aníbal. Dr. Aníbal Pereira dos Reis nasceu no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de São Joaquim da Barra. Era filho de Manuel Pereira dos Reis e Emília Basso Reis e foi criado naquela cidade. Por ter uma juventude voltada para a Igreja Católica, ele se viu na necessidade de obter a salvação da sua alma. Ele tinha, conforme esse livro aqui diz, um medo enorme do inferno e assim se preocupava com essa questão. Então ele conseguiu ser padre católico, tá? E foi ordenado em Montes Claros, Minas Gerais, após ter feito estudos eclesiásticos na Faculdade Teológica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em Montes Claros, foi professor de literatura e de matemática em um colégio católico e dirigiu obras sociais. Ele também fundou um jornal chamado A Tribuna do Norte. Em 1952 foi transferido para o Recife, onde prosseguiu com trabalhos sociais e onde também fez um curso de neuropsiquiatria. Foi também parroco em Guaratinguetá e Orlândia, onde conheceu o humilde e dedicado pastor da Assembleia de Deus, que seria o trampolim espiritual para a mudança da sua vida. Em 1961, já morando em Orlândia, começou a duvidar das doutrinas católicas e afastou-se do catolicismo romano. Fugiu da cidade debaixo de extremas represárias e, dia 30 de maio de 65, fez a sua profissão de fé em uma igreja batista, onde foi batizado. Na década de 1970, foi ordenado pastor batista e saiu como pregador itinerante. Se casou em 31 de julho de 1965, como ele afirma na introdução do livro Jesus e o Divórcio, se casou após servir como padre por 15 anos. Foi também autor de aproximadamente 40 obras, conforme eu disse, das quais criticava principalmente o ecumenismo e o catolicismo romano. Ele era um reconhecido poliglota e também um brilhante exegeta. Eu tenho a felicidade de ter achado em alguns sebos aqui em São Paulo algumas obras do senhor Aníbal Pereira dos Santos, Dentre elas, Cristo é assim, salva até padre. Os Pentecostais e o Pentecoste. Está aqui uma das fotos do senhor Aníbal. O padre cria em Jesus, mas não era salvo. Dr. Aníbal Pereira dos Reis. O sinal da besta, ex-padre católico romano. Um livro também que eu já tive o privilégio de lê-lo inteiro, O Santo que Anchieta Matou, mostrando como Anchieta matou um huguenote, um protestante. Outro livro também de Anchieta, Anchieta, Santo ou Carrasco. Um livro fantástico, provando que Anchieta cometeu este sacrilégio. A Guarda do Sábado, Dr. Aníbal Pereira dos Santos. Os Cursilhos da Cristandade por Dentro. Ou seja, tem outros livros também aqui, mas eu não estou encontrando. Mas eu gostaria de me prender um pouco nas palavras do seu Dr. Aníbal no livro Cristo é assim, salva até padres. Interessante quando eu li essa obra,
algumas coisas me chamaram muito a atenção, né? O senhor Dr. Aníbal começa dizendo sobre o homem com todo o seu orgulho é reduzidos a algumas gramas de cinzas quando ele morre, né? E ele fala sobre que temos que ser espiritual, pois a alma é imortal, ela jamais morrerá. Os animais não têm alma. E ele diz também sobre a ilusão que a Igreja Católica prega sobre o purgatório, né? Não há purgatório a oferecer nova esperança de purificação. Não ocorrerá também a reencarnação. Página 2. Na página 3, vemos que Dr. Aníbal comenta sobre Jesus Cristo, que falou mais do inferno do que outro profeta qualquer que existiu na Bíblia. Ele falou mais sobre o inferno, Jesus alertando sobre o inferno, do que qualquer outro. Quem diz que não crê no inferno faz Jesus mentiroso. Tá aí um recado para seitas. Página 4 diz que ele foi criado num lar muito católico, que foi levado às práticas das devoções da religião católica na sua tenra idade. Com 6 anos, ele havia feito a primeira confissão a um padre e com 7 anos fez a sua primeira comunhão, denominada Primeira Eucaristia. Ele preocupava-se seriamente com a salvação eterna da alma, queria ir para o céu e não para o inferno. E neste livro ele declara algumas experiências que ele teve como padre. Ele mostra o que é a ilusão de ser um padre católico, por não ter certeza da salvação. Mas preocupado com a salvação, ele procurou ser padre para tentar ser salvo. Ele diz que entrou no seminário católico com 17 anos de idade, e depois, na página 7, ele diz que fez os estudos no Seminário Católico de São Paulo, ordenando-se sacerdote no dia 8 de dezembro de 1949, em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Ok? E depois nós vemos aqui ele comentando sobre a sua vida de padre, pouco antes da minha primeira missa de Padre Novo, que aconteceu à meia-noite da festa de Natal do ano de 49. O padre João Delpero foi ao meu quarto pedindo que eu ouvisse a confissão dele. Então ele relata aqui que este padre João Delpero, mesmo estando vários anos no sacerdócio, ele tinha medo da vida após a morte, porque ele não tinha certeza da salvação. Ele disse para o senhor Aníbal: estou sofrendo de câncer, vou morrer logo, mas tenho pavor da morte. Ainda não salvei a minha alma, não sei se vou para o céu. E o Dr. Aníbal ficou assustado com essa declaração de um padre já ancião, fazendo esse tipo de afirmação. Dr. Aníbal foi transferido em janeiro de 52 para o Recife, estado de Pernambuco, e lá começou as suas obras sociais. Mas ele percebeu que as obras sociais não traziam salvação para a sua alma, certo? E ele comenta aqui alguns casos de alguns padres que estavam moribundos, pronto para morrer, mas que não tinham certeza da sua salvação, certo? Muito interessante os testemunhos que ele conta aqui. E é um livro bem interessante, embora um livreto, praticamente de 26 páginas, mas é bem assim consistente. Então ele relata alguns testemunhos de padres que estavam moribundos e que não tinham certeza da salvação. Ele comenta também sobre um padre que quis tranquilizar a sua alma, bispo de Nazaré de Mata, do interior de Pernambuco, um homem muito honesto, segundo o autor do livro, o Dr. Aníbal Pereira, diz que era uma pessoa honesta, praticava todos os rituais católicos, mas que não tinha certeza da sua salvação.
Certa tarde, chamando às pressas, encontrei o meu velho amigo, o antigo bispo de Nazaré de Mata, em agonia. Quis confessar pela última vez. Suas mãos enfraquecidas nem puderam sustentar as folhas do papel ao maço, do qual tinha a lista dos seus pecados. O seu corpo tremia, seus olhos se esbugalharam de terror. Impossibilitado de se confessar pela última vez, disse umas palavras ininteligíveis e no auge do desespero, com seu derradeiro suspiro, bradou: estou indo para o inferno. Isso é muito sério, viu, pessoal? Muito sério. A salvação da alma, às vezes a pessoa ela só valoriza quando ela está morrendo. Quando ela está partindo desse mundo, aí ela se lembra que pode existir o inferno lá do outro lado, né? Então, esse padre morreu dizendo: estou indo para o inferno. E morreu. Eu só tive tempo de colher as folhas de papel em relação aos seus pecados, dobrá-las, guardá-las no bolso da minha batina e enxugar as minhas lágrimas. E acabei desmaiando. Depois desse fato, ele desmaiou. Na página 16, diz que assim morrem muitos padres, sem ter certeza da sua salvação, porque não tem de fato Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas que tem os santos para interceder por ele e tudo mais. E aí ele conta esse relatório. Ele diz que ele era um devoto de Senhora Aparecida, certo? E ele diz que combatia com todo vigor os crentes, os protestantes, como os chamava, que eram os piores inimigos da minha religião, ou seja, da religião católica. Então, numa noite de domingo de fevereiro de 61, eu comandei uma multidão de fanáticos destruir, com menos de uma hora, um templo evangélico, não deixando tijolo sobre tijolo. Ele odiava os crentes, detestava os crentes. E o livro é bem interessante porque vai contando aqui como é que foi o desligamento dele com a Igreja Católica, certo? Ele chegava a rasgar Bíblia, quando a Bíblia não batia com as doutrinas católicas dele. Ele diz aqui, transtornaram meus pensamentos, enchi-me de cólera contra a Bíblia, rasguei-a, queimei em pedaços, prometendo nunca mais lê-la. Atenderia assim o insistente conselho do meu bispo, que sempre me dizia para não ler aquele livro. Bem, ele fez isso algumas vezes, queimou algumas Bíblias, mas acabou retornando para as Escrituras, lendo a Bíblia novamente. Descobri na Santa Palavra de Deus o plano da salvação, plano esse estabelecido pelo Senhor, que é pela fé, exclusivamente pela fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Às 2h30, diz na página 20, às 2h30 da madrugada do dia 8 de fevereiro de 61, sendo ainda um vigário, convertir-me a Jesus Cristo, ou seja, ele entregou a vida para Jesus, sendo um padre ainda, e entregou como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida para Jesus Cristo. E assim, diz ele, relata, que ele começou a sentir uma paz interior como nunca, porque ele não estava entregando a vida para uma religião, estava entregando a vida para Cristo, né? Então, ele conheceu alguns versículos da Bíblia, que diz que Jesus dizendo: e assim invalidastes a palavra de Deus pela vossa tradição, mandamentos de homens. Né? Mateus capítulo 15, versos 6 e 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Jesus está falando com os fariseus, mas serve também para a religiosidade católica que desvia o foco na pessoa de Jesus Cristo. Né? Como padre eu cria no purgatório, e Maria, aqui Maria advogava os pecadores, que fazia a mediação, era corredentora, tal. E ele abandonou tudo isso por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em sã consciência, abandonei o sacerdócio católico romano, sou membro da Igreja Batista, que por fim seguir as doutrinas do Novo Testamento. Quando ele escreveu aqui, provavelmente ele não era ainda pastor batista,
E aqui ele faz uma oração que convida as pessoas a entregar as suas vidas para Jesus Cristo. A obra termina com duas fotos, uma ele sendo padre e uma ele sendo pastor evangélico. Muito interessante. Ok? Então está aqui uma dica de leitura para os senhores aí. Cristo é assim, salva até padres. Então um relato de um homem que foi liberto das doutrinas enganosas da Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Então é só uma pessoa que realmente Deus chama. Deus tem um propósito, liberta. É que Cristo liberta essa pessoa dos enganos religiosos que podem afetar uma pessoa. Né? Eu acho engraçado hoje, no século XXI, alguns evangélicos tentando, né, fazer um ecumenismo com a Igreja Católica, né, tentando aí fazer uma união. E vocês, líderes, vocês pastores que tentam esse tipo de coisa, vocês podem ter certeza, vocês vão pagar um preço diante de Deus, com a perda de vossa salvação. Porque este ex-padre foi liberto das garras de Roma. Ok? Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos grandemente e que vocês possam encontrar os livros do Dr. Aníbal e se deliciar aí de uma literatura bem exegética, bíblica e ortodoxa. Louva a Deus pela vida dos salvos em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem na paz. Amém.